Durante a observação no último domingo, o telescópio solar da NASA identificou uma espécie de cratera de 800 mil quilômetros quadrados, equivalente a 60 vezes o tamanho da Terra, na coroa solar, a camada externa da atmosfera do Sol. Mas calma, não se assustem. Conversamos um pouco com o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos Andrade, um pouquinho mais para entender sobre esse fenômeno e o que ele pode impactar na nossa vida. O que acontece é o seguinte, as estrelas em geral, elas são corpos gasosos, né? Então o Sol é gás, né? Não tem nada sólido no Sol. Então só por aí a gente já vê que não pode ser um simples buraco. Na parte externa do Sol, né, a chamada coroa, às vezes acontece de aparecerem assim, regiões grandes onde o magnetismo acaba sofrendo uma variação, né, na força desse magnetismo. Então aparecem essas áreas onde acaba não existindo radiação. O astrônomo relata que o buraco, que não é bem um buraco de verdade, como idealizamos quando falamos desse assunto, tem, apesar de comum, um tamanho considerado sem precedentes em relação aos registrados anteriormente. A grande quantidade de vento solar e radiação escapando por esse buraco e vindo em direção à Terra pode gerar um fenômeno chamado tempestade geomagnética ou solar, que em uma escala maior pode levar falhas nos sistemas elétricos, prejudicando o funcionamento de equipamentos, como de comunicação ou até mesmo interrompendo serviços. Igual em 1859 no chamado Evento Carrington. É importante dizer que isso é um fenômeno absolutamente normal e natural. Acontece mais nos períodos de baixa atividade e nós estamos no período de alta atividade. O Sol a cada 11 anos, por motivos ainda não muito bem conhecidos, o Sol a cada 11 anos ele entra na chamada máxima atividade solar. Isso vai acontecer o ano que vem, 2024 e 2025, quando o Sol fica meio agitado. O Sol é uma estrela relativamente comportada, mas nesses picos que se dão a cada 11 anos, ele fica meio agitado. O poderoso astro do nosso sistema solar dispõe de 1.390.000 quilômetros de diâmetro, sendo 110 vezes maior que a Terra. É bem grande, mas Carlos relata que em alguns meses o Sol retorna na sua normalidade. Então isso é muito grande em relação à Terra, mas em relação ao Sol isso não é nada, né? Então eu creio assim que pelo menos por enquanto não há motivos para maiores preocupações, né? Isso não deve mexer com a nossa vida comum, mas estamos sim de olho no Sol, né? Como sempre estivemos no observatório. Um dos trabalhos do observatório é justamente a observação, o chamado patrulhamento solar, né? A observação constante do Sol, que nós já vimos fazendo há algumas décadas, né? Então nós temos visto essa curva da atividade, esse ciclo de 11 anos, a gente tem visto isso muito facilmente, né? Mas assim, como eu disse, é um fenômeno absolutamente normal e natural que não deve despertar maiores preocupações. Parece assustador quando olhamos as imagens, mas logo só volta ao normal e cientistas seguirão analisando essa agitação e os impactos que podem nos causar ao longo dos anos. Vamos ficar de olho. Isabela Braz, para a Rede Todo Dia.